Aula 13, dia 22/11/2021, Fundamentos de Instrumentação e Controle. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando das unidades, vou chamar de principais, ela não tem um nome, né? Fundamentais, esse é o nome, fundamentais. Né, que é o tempo, segundo, a massa, quilograma, o comprimento, metro, a corrente elétrica, o ampere, a temperatura, Kelvin, a quantidade de substância, o mol, e a intensidade luminosa, a candela, né? Pessoal, a gente não usa muita candela, a gente usa mais lumens, tá? Mas nós estamos fora do sistema internacional. Nós, que reclamamos tanto dos americanos estarem fora do sistema internacional. E as unidades derivadas, meninos? Pessoal, eu estou com uma tela só hoje, eu não estou vendo vocês. Então, se alguém tiver alguma coisa, fala aí no microfone, porque estou só com uma tela aqui. As unidades derivadas são aquelas que utilizam a mistura de mais de uma unidade, ou então, como é o caso da superfície, né? Metro vezes metro, metro quadrado, volume, metro ao cubo, tá? Velocidade, metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, massa específica, quilograma por metro quadrado, tá? Força, que a gente usa Newton, né? Mas é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Pressão, Newton por metro quadrado. Energia, Joule, ó, Newton por metro, tá? Ângulo plano, radiandos, né? Pessoal, radiandos foi uma medida que fizeram, tá? Como é que aparece o radianos? Poxa vida, deu um branco aqui. Vou falar de outros. Se eu lembrar, eu falo aqui para vocês do radianos. Se você... Lembrei agora, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar uma figurinha aqui, ó. Círculo. Circuito não, círculo. Vamos escrever. Isso aí é o circuito. Círculo. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Olha, pessoal, essa questão do círculo é bem engraçada, né? Porque é o seguinte, ó, se você pegar o círculo, você tem o diâmetro e tem o raio. Vou pegar círculo, diâmetro e raio. Vou ver se é as figurinhas assim. Isso. Então, aqui, ó, tá o raio e esse daqui é o diâmetro. Mas tem uma coisa engraçada, tá? Ó, a área desse negócio, né, o perímetro é 2πr. Tá dando para ver aqui legal? Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. 2πr. Isso é engraçado, porque o cara fazia um círculo, pensa você colocar um barbante aqui, ó, nesse círculo. Aí ele cortava aqui e abria esse negócio. Ele media, que aí é o perímetro, né? Essa parte preta aqui, ó, é o perímetro. Corta aqui, imagina que é um barbante, né? Você corta e abre, isso aqui é o perímetro desse círculo. Ele notava o seguinte, não importava qual era o seu raio, havia uma constante, 2π vezes esse raio, tá? Ou π diâmetro ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa, ó, porque o raio é o diâmetro duas vezes, né? Então, R ao quadrado, tá? E aí você divide por 4. É a mesma coisa. Não, tá errado. Isso aqui é perímetro, isso aqui é área, pessoal. Se você trocar aqui por diâmetro, né? Deixa eu lembrar aqui, o raio é 2 diâmetros, né? E aí, então, vai ficar 4πd, tá? Aqui, ó, eu fiz conta errada, né? Não, 2R aqui, esse aqui é o diâmetro. Então, R é o diâmetro dividido por 2. Aí você corta 2 com 2, é π vezes o diâmetro, certo? Bom, mas o cara notou que não importava qual que era o raio que ele colocava, a hora que ele cortava o barbante aqui, era sempre uma constante, 2π vezes esse raio,
tá? E aí nasce a história do pi, pessoal, que é um valor 3,14. Isso é engraçado, né? Não importa qual raio que você coloque, o perímetro aqui, ó, é sempre uma constante vezes esse raio. E essa constante 6,28, tá? Sempre essa constante. Isso é muito engraçado, né? E essa constante, pessoal, o valor do pi, ele já foi calculado com 1 milhão de casas. E nem, não há, até 1 milhão de casas, nenhuma parte que se repete, não há nenhuma dízima dentro disso, tá? Você pegar o pi aqui, ó, deixa eu pegar essa calculadora aqui, ó, pi. Aí tem um monte de números, tá vendo? Você tem 3, 3, mas vem o 8 aqui. Tem algumas partes onde ele repete números, tá? Mas não é uma dízima, né? E você pegar aqui, ó, 4, 3, 3, 8. Você pode procurar em 1 milhão de casas, não há um repeteco disso. Então, já pensou num número desse, tá? E onde esse número é importante, né? É você fazer chave para como é que fala? Para segredo, não é bem segredo, né? A chave do celular, pessoal, até hoje ninguém conseguiu decodificar, ninguém ouve as suas transmissões no celular, tá? Aí você fala, a Polícia Federal ouve, mas ela tem uma autorização da Justiça, tem um equipamento que é como se fosse um rádio, né? Ele recebe, ele liga, né? Fala, eu quero ouvir tal rádio, tal celular. Ele liga, né? Nesse equipamento, põe o número do celular e tudo que passa naquela central que vai para esse celular, ele ouve, como se fosse um celular paralelo, tá? Mas os caras não sabem o código, né, que é colocado junto com a sua voz para que ninguém decodifique. Então, até hoje, é um código 128 bits, até hoje ninguém quebrou, tá? E não posso afirmar que é usado o pi, tá? Mas o pi é utilizado para muitas coisas assim, para gerar códigos, né? Que gera uma dificuldade para o pessoal quebrar esse tipo de código, tá? E olha que o celular já faz um bom tempo, até hoje ninguém conseguiu quebrar isso. Mas é muito engraçado isso, né? Ter sempre essa constante 6,28, né? Que é o 2π, e vezes o raio, né? E assim nasce o tal do pi, tá? Vem daqui, ó, tá? Bom, vamos continuar aqui a nossa... Não é esse, é esse, tá? Energia, tá? Joule, Newton vezes metro, né? O radianos, metro por metro, né? Isso aqui é uma unidade adimensional. Potência, joule por segundo, que é o watt, né? Então, joule, pessoal, é watt vezes segundo, que é energia. Uma outra forma de você escrever energia também, tá? A frequência, 1/segundo. Eu acho que esse negócio está errado. Vezes metro, joule, Newton vezes metro. Eu vou depois confirmar isso aqui, ó. Tá? Frequência, 1/segundo, né? Tá vendo até, ó, aqui a gente não mistura duas, né? Você faz 1/segundo, mas é uma unidade derivada, porque é o inverso do segundo, tá? Tensão elétrica, watt por ampere, né? E ohm é volt por ampere, tá? E tem outras aí, então dando aqui só exemplos. Unidade fora do sistema internacional, tá? Pessoal, tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar com isso, né? Então, 1 minuto, a gente escreve símbolo assim, tá? Ó, min, né? 1 minuto igual a 60 segundos, então 1 hora, 60 minutos, 3.600 segundos. Tem algumas coisas que é medida em hora, minuto, segundo, tá? O dia tem 24 horas e 86.400 segundos, né? Mas você pode utilizar a unidade hora, né? Mas você vê que há uma correlação com o segundo, né? Dá para você calcular. O grau, 1 grau é π sobre 180 radianos, né? 1 minuto, ele tem esse símbolo do apóstrofo, né? 1 minuto é 1/60 graus, né? Ou π por 10.800 radianos. Segundo, ele tem esses duas aspas, né? E é 1/60 minutos, tá?
Também essa aqui é outra forma de se escrever o segundo. Isso é muito usado, pessoal, na aviação. Não sei se hoje é muito usado, mas navio também usa muito essa questão de grau, minuto, segundo para localizar posições, tá? 1 litro é 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? E a tonelada, que é 1.000 quilos. Tem muita gente que não sabe que uma tonelada é 1.000 quilos. Vamos em frente, que aqui é coisa que quem não viu, bateu o olho nisso daí, é bem tranquilo. No sistema internacional, algumas unidades definem o prefixo, né? Pessoal, isso aqui é uma briga grande, né? É difícil de se usar de forma correta, tá? 1 decímetro é 10 a menos 1, né? 0,1. A gente usa muito o mili, né? Que é 0,001. O M minúsculo, todos são letras minúsculas, tá? Todos prefixo com o expoente negativo, todos eles são com letra minúsculas, tá? Então, decímetro 10 a menos 1 é 0,1, centímetro 0,01, né? O mili que a gente usa, depois a gente usa o micro, que é 10 a menos 6, né? A gente escreve assim. Então, é mili, micro, nano, pico. Essas daqui é que são as que a gente mais usa, né? Aí depois vem o fento, que é 10 a menos 15, o F minutos, o ato, 10 a menos 18, o zépto e o octo, tá? Eu nunca utilizei esses daqui, tá? Mas tá aí, se precisar utilizar, já é do conhecimento de vocês. Depois nós temos exercício em cima disso. E os múltiplos? Bom, aí o expoente é positivo, ó, 1, 2, 3, depois ele vai de 3 em 3, né? A partir do 3 vai de 3 em 3, que é o mega, o giga, o tera, o penta, o hexa, o zeta e o ota. Pessoal, de novo, ó, todos são maiúsculos, exceto 10 a terceira. O deca também, né? Ficou assim, a gente não usa muito, e o hecto também a gente não usa muito, né? A gente usa daqui para cima, né? Até aqui a gente usa. Todos são maiúsculos, exceto o quilo. Por que ficou esses daqui minúsculos? Porque já era utilizado assim, tá? Aí em 64 eles resolveram que fizeram esses daqui, né? Então colocaram o M, o G, o T, né? É a primeira letra aqui, mas maiúsculo. Mas o quilo já estava bem utilizado. Pessoal, vocês vão, formam, entregam o estágio, e o estágio vem tudo desse jeito aqui, tudo com K maiúsculo. E não adianta falar, explicar, não muda nada, né? O cara chega lá no relatório de estágio dele, ele põe esse K maiúsculo. Mas, mais uma vez, tá? O quilo é K minúsculo. Agora, tem um detalhe, tá, pessoal? Quando você escreve 1 quilômetro, o K é minúsculo. Quando você escreve 1 kbyte, vamos ver aqui, ó, 1 kbyte, esse K é maiúsculo mesmo, tá? Vamos ver se... Olha lá, porque 1 kilobyte, esse K é maiúsculo mesmo, não é minúsculo. Ele é 1024 bytes. Por que 1024? Porque esse kilobyte é 2 elevado a 10, tá? A base é 2, o expoente é 10, então ele dá 1024, não é 1000. Esse K é maiúsculo, é escrito desse jeito aqui mesmo, tá? Agora, quando a gente fala em quilômetros, né, 10 a terceira, e essa é a diferença, ó, o quilo aqui, ó, é 10 a terceira, aí é minúsculo, o K é minúsculo. Mas não adianta falar isso, não. Não tem um trabalho que não chega lá, tá aqueles K tudo maiúsculo. Vocês não ligam muito para isso, não. Mas minha função é falar, então estou falando. Representação da medição no sistema internacional. Tá? A representação dos resultados de uma determinada medição, feita por um instrumento, deve respeitar algumas regras. Isso é muito importante fazer, a gente fala, é disso daqui que eu falo, mas não adianta. Chega no relatório final do cara, aquele monte de erro para você corrigir. Símbolos de grandezas físicas normalmente são escritos em itálicos, tá? Isso é uma regra. Símbolos de grandezas físicas normalmente são escritos em itálico. Aqui é o W, U, P, tá?
Então, a energia, 10 joule, né? A tensão, 10 V, a potência, 10 kg. Símbolo de unidades são geralmente escritos em letras minúsculas, a unidades, tá? Exceto aqueles originários de nome próprio, cientista, que tem a primeira letra maiúscula. Quando escrito por extenso, os nomes das unidades devem ficar em minúsculo. Então, ó, o Tesla, tá? Você escreve por extenso, então minúsculo. Só que o T é maiúsculo, que é densidade de fluxo. O metro é minúsculo, né? A gente cansa de ver quilômetro, né? O K maiúsculo e o M maiúsculo, né? E é tudo minúsculo. K de quilômetro, né? 1 quilômetro é 1.000 metros, tá? Esse M é minúsculo, de metro é minúsculo, né? Caminhão, então, é um festival de K maiúsculo e M maiúsculo, né? E os dois são minúsculos. O grama é G minúsculo, tá? O watt, você escreve assim, mas o W, né? Então, ó, em nome próprio de cientista, eles ganham a letra maiúscula. Tesla foi um sujeito, um grande físico, né? Fez muita coisa na nossa área, e o watt também, tá? O segundo é S minúsculo, não tem nada de SEC, não tem nada disso, é S só, tá? Mas a gente cansa de ver aí também, trabalho que vocês entregam, tudo S maiúsculo, escrito segundo assim, e pode falar quantas vezes quiser, em quantas disciplinas você quiser. Lá no relatório final vem essa porcariada tudo errado. E pode cansar de falar até a língua dobrar, que não muda nada. Relatório final é um caos. Símbolos de unidade são entidades matemáticas e não abreviaturas. Então, ó, símbolo de unidade são entidades matemáticas, não são abreviaturas, tá? Logo, não deve ser seguidos de ponto ou S. Então, não tem ponto final, não se escreve assim, tá? E não tem plural, tá? S do caso de plural, é 3 kg, e não 3 kg pontinho, nem 3 kg, tá? 4 horas, e não tem plural, tá? Unidade não tem plural. Unidade de temperatura termodinâmica, T é o Kelvin, e K, ou K, é o Kelvin, pessoal. Até a gente usa temperatura igual a 25 kelvins, tá? Tem alguns lugares que se usa o K, mas a maior parte é o T, temperatura T igual a 25 Kelvin. E não graus desse jeito aqui, ó, como a gente faz com grau Celsius. Não se usa isso, tá? Então, se você estiver falando da unidade, você escreve com letra minúscula, tá? Se você estiver falando do sujeito, aí é K maiúsculo. Mas isso é outra coisa engraçada, vocês não usam nem o nome de vocês maiúsculo. Entretanto, a unidade de temperatura Celsius, né, que é o T, ou graus Celsius, ou escrito assim, tá? Tem algumas exceções, né, que eles já eram utilizados antes deles padronizarem, tá? O símbolo de prefixo apresentar 10 a sexta ou mais são todos maiúsculos, aquele que eu falei para vocês. Os demais são minúsculos. Megapascal, gigawatts. Agora, 150 quilogramas. Olha o quilo aí, é desse jeito. K minúsculo, G minúsculo. E 12 quilonewtons. Não se deve deixar espaço entre o prefixo e a unidade. Aqui, ó, entre esses dois, ó, gigawatts, megapascal, ó, fica tudo junto. Então, não se deixa entre o prefixo, o mega, o giga, o quilo. Isso tudo, pessoal, é o prefixo. E a unidade, aqui o newton é unidade, a grama é unidade, o watt é unidade, o pascal é unidade. Mas é recomendado deixar o espaço entre o valor da medida e a unidade. Está vendo? 7, espaço em branco, megapascal. 8, espaço em branco, gigawatts, tá? Sempre deixando um espaço. Isso é uma recomendação, não é uma obrigação, essa parte. Expoentes se aplicam a toda unidade, incluindo o prefixo. Expoente se aplica a toda unidade, incluindo o prefixo. 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 2 metros cúbicos. Então, você pode pôr os expoentes, né? Você poderia escrever 10 a sexta, como ele escreveu aqui, ó, porque passa multiplicando, 2 vezes 3, 6. E aqui é como se fosse 1, né? 1 vezes 3, 3, tá? Ou escrever desse jeito aqui, 0,01 metro cúbico, tá? Então, você escrever isso, ó, tá vendo? Tem um símbolo igual aí.
espaço aqui, né? A mesma coisa de baixo aí, ó, 1 volt por centímetro. Então, você pode escrever 1 volt por centímetro, ou 1 vezes 10 a menos 2 metros. Aí, esse 10 a menos 2 passa para cima, 100 volt por metro. Então, se você escrever 100 volt por metro, é a mesma coisa que 1 volt por centímetro, né? 100 centímetros quadrados. Então, você pode escrever 10 a segunda, 10 a menos 2 metros ao quadrado, certo? E a mesma coisa você escrever isso daqui. Então, é você brincar com o expoente aqui, tá? Expoente se aplica a toda unidade, inclusive o prefixo. Então, está pegando para todos. Escrever o resultado de uma medição por extenso. Façam a sua totalidade sem letras maiúsculas. 4 megapascal por segundo, tá? Eu não utilizo muito isso daqui, pessoal, mas há sempre muita confusão quando a gente vai fazer isso, tá? Eu acho estranho, mas é assim que é, e então a gente tem que fazer do jeito que está na norma, tá? E não 4 megapascal por segundo, tá? Isso aqui é outra coisa. Quando você está escrevendo o seu TCC, o seu relatório, ou você escreve desse jeito, ou desse jeito, e não 4 em letra, ó, em número, né? O numeral sempre vai por escrito quando você está na escrita, tá? Ou você põe desse jeito, ou tudo por extenso, tá? Nem 4 mega, esse mega aqui, se você está pondo por extenso, é aquela história, né? Se não é nome próprio, ele vai em letra minúscula, tá? Por segundo. Você pode abreviar, tá? 15 quilogramas e não 15 quilogramas. Isso aqui é outra coisa que acontece muito, né? Como no nosso alfabeto não se utiliza o K, né? Escreve quilograma assim, ó, tá? E nem 15 quilos, tá? É quilograma, não é 15 quilos. 30 newton vezes metro. Nesse caso aqui, você usa o hífen, tá? Quando for por segundo, você usa a barrinha, mesma coisa aqui, ó, por segundo, ou você usa a barra aqui, ou por, tá? E quando é newton vezes metro, quando é multiplicação, né, você usa o hífen, tá? Tem muito erro disso aqui. Espero que vocês corrijam, tá? O produto entre duas unidades é indicado por um ponto elevado ou espaço. Então, você põe um pontinho, e eu prefiro, porque isso aqui gera, pensando que você estava falando 30 newton e aqui um M, né? Então, ou põe o ponto ou deixa junto. A divisão entre unidades é indicada por barras, traço de fração ou expoente negativo. Então, metro por segundo ao quadrado, ou escrito desse jeito, ou assim, né? Metro vezes segundo a menos 2. Mas nunca esse negócio aqui, né? Não está errado, né? Porque sobe aqui, né? Vai ficar ao quadrado. Mas cuidado com essas escritas. Para evitar má interpretação, quando mais de uma unidade aparecer no denominador, deve-se aplicar o parêntese nos expoentes negativos. Isso daqui, ó, pessoal. Porque eu vejo isso aqui também acontecer, né? Tira o parênteses aqui, ó. Fica joule por metro quadrado vezes Kelvin. Aí parece que o Kelvin está multiplicando tudo. Se ele está multiplicando tudo, ele vai na parte de cima, né? E não é. Você está falando que é metro ao quadrado vezes Kelvin. Então, ou você pode escrever assim, né? Watt vezes metro ao quadrado, então menos 2 vezes Kelvin é menos 1. Aí fica claro, né? E você está colocando o Kelvin embaixo, tá? A unidade é embaixo. Aí, ó, é esse daqui, ó, né? Parece que é watt por metro quadrado vezes Kelvin, né? E não é isso, tá? Mas a gente vê muitos esses erros. Grandes números. Grupo de 3 dígitos deve ser separado por espaço à esquerda e à direita da vírgula, tá? Bom, isso aqui, pessoal, gera uma certa confusão, tá? Ele fala para deixar um espaço aqui e um espaço aqui, tá? Eu não uso esse espaço entre a vírgula, né? Eu uso fora da norma, mas eu não deixo esse espaço entre a vírgula. Eu acho que isso dá uma interpretação. Aqui não é problema também não, tá? Evita usar o ponto. Nós não temos esse hábito na língua portuguesa, né? De utilizar o ponto como um separador de milhar, tá?
Mas isso daqui não está errado, só nós estamos colocando dentro da forma de representação do sistema internacional, tá? Quer dizer, não está errado, entre aspas, né? Está errado, né? Mas o trabalho científico correto é escrever assim, tá? Mas eu confesso para vocês que eu não uso esse espaço aqui, tá? Pronuncia o acento tônico, né? A pronúncia, né? O acento tônico recai sobre a unidade, não sobre o prefixo. Hectolitro, tá? Milissegundo, centigrama, tá? Eu acho que eu estou falando errado, né? Centigrama, tá? Megapascal, milivolt, tá? Então, o acento tônico vai sobre a unidade. Volt, pascal, grama, segundo, tá? Litro, tá? Exceções. Bom, micrômetro, tá? Porque é micrometro. Mas aí isso aqui é uma palavra proparoxítona. Aí você tem que mandar o acento aqui. Nanômetro, tá? Também é uma palavra proparoxítona. Todas proparoxítonas, né? Hectômetro, né? Decâmetro, tá? Decímetro, centímetro, tá? Então você tem que acentuar. Mas na hora de pronunciar essas daqui que não são proparoxítonas, né? Que são paroxítonas, então o acento tônico vai ficar em cima da unidade. O grama, gênero masculino, então não a grama, tá? Porque a grama é do pasto lá, tá? Então aqui é o grama. Bem como seu uso, 2 quilogramas, 500 gramas, 200 gramas. É meio estranho, né? Porque grama parece feminino, né? Porque termina com A, né? Então, 200 gramas. Mas é assim que se pronuncia. E aí, o que eu tenho com isso? Não, pessoal, vocês são técnicos, né? Então, está fazendo o curso, daqui a um dia vai ser. Então, já é, né? Então, corrigir essas coisas, que é muito feio, né? Então, as coisas muito erradas. Representação da medição do sistema internacional. Os erros mais comuns. Isso aqui é um barato, né? Aí está falando alguns erros aqui, né? O quilograma, quilômetro, né? O K é minúsculo, o M é minúsculo. Mas não adianta. Vocês adoram isso daqui, ó. Chega lá no relatório de vocês, Ave Maria, é um monte de correção. Quilograma, o K de quilo é sempre minúsculo. Olha isso aqui, ó. E você vê caminhão desse jeito. 100 metros por quilômetro, tá? Não é a grama, o grama. Não tem plural, é 2 horas. Peso de 10 quilos. Não, 10 quilogramas, tá? Isso aqui é um barato, né? Placa de velocidade, 80 quilômetros. Isso aqui é velocidade. E em Uberlândia, na João Pinheiro, no início da João Pinheiro, está escrito 50 quilômetros desse jeito, por hora. Aí a gente ia descendo, hoje apagou, tá? Hoje não dá para ver mais isso, não. Aí ia mais para baixo, 50 quilômetros por hora, era km barra H maiúsculo. Você continuava descendo, aí eles fizeram o km tudo minúsculo e o hora maiúsculo. E quando a gente chegava lá perto de onde é, hoje é uma outra escola, mas lá funcionou Uniminas, aí estava certo, 80 quilômetros por hora. O K minúsculo, M minúsculo, a hora minúsculo. 250 Kelvin, não tem a bolinha no Kelvin, tem no Celsius, no Kelvin não tem, tá? 250K, se você escrever 250 Kelvin em letra minúscula. 10 kW, aqui é esquisito também, mas não tem um trabalho que esse negócio vem certo. 10 kW, o watt é maiúsculo, mas o quilo é minúsculo, tá? Mas não adianta dar isso aqui, não. Isso aqui nada, é a mesma coisa. Chega lá nos trabalhos onde Deus nos acuda. Pessoal, tem esse exercício aqui para vocês fazerem, tá? Tá 3 pontos aqui, eu já vou trocar isso aqui, senão dá aquelas confusão, né? Eu vou pôr um ponto só. E consegue entregar semana que vem? Não é muito difícil, não. Quantos centímetros tem 1 metro? Quantos centímetros e milímetros tem 1 quilômetro? Pessoal, isso aqui, vamos fazer esse exercício aqui com vocês. Eu tenho um método, mas eu uso esse método, o pessoal reclama assim, que é muito
como é que eles falam? É muito difícil. Mas você sempre vai fazer para qualquer coisa, sempre vai dar certo. Então, vamos lá. Ok. Voltou o antigo, que bom. Então, hoje é aula 13. Minha letra é horrível nessa mesa. Aula 13, fundamentos. Fundamentos de instrumentação. E controle. Hoje são dia 22/11/2021. Ok. Então, ó, ele pede aqui, ele pergunta assim, ó, quantos centímetros e milímetros tem 1 quilômetro? Então, vamos lá. Exercício 1. Ó, só precisa identificar assim, ó, nos exercícios, pessoal, só fazer isso, mas identificar, tá? Quantos milímetros e centímetros tem 1 quilômetro? Ok? Ó, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Tudo bem? Isso é uma igualdade. 1 milímetro, vou de cá. 1 milímetro eu ia fazer assim, ó, né? Fazer o contrário aqui, que pega alguma coisa que você sabe. Então, 1 quilômetro é 1.000 metros. Eu sei que 1 metro tem 1.000 milímetros. 1 metro tem 1.000 milímetros. Agora eu quero saber quantos milímetros tem em 1 quilômetro. Ok? Então, assim, ó, 1 quilômetro está para 1.000 metros. Tem algo errado aqui. Deixa eu pensar aqui o que eu fiz de errado. Corto. Dá 1.000. Então, pensar que eu fiz de errado aqui. 1 quilômetro, 1.000 metros. É só multiplicar esse vezes esse que eu vou ter aqui. Mas eu quero fazer normalizado com vocês. Então, em 1 metro, 10.000 milímetros. Também não vai dar certo. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Ver se eu multiplicar incluso aqui, ó, 1 quilômetro vezes 10.000 milímetros.
é igual 1.000... Não vai dar certo, porque eu vou multiplicar aqui, eu tenho que cortar. Então, tem que ficar ao contrário, assim, ó. 1 quilômetro, 1.000 metros. E aqui, 10.000 milímetros, 1 metro. Aí, quando eu multiplico em cruz, vai ficar 1 quilômetro vezes 1 metro é igual a 10.000 metros vezes 1.000, né? Não 10.000, vezes 1.000 milímetros. Aí, ó, metro com metro a gente corta, então 1 quilômetro é igual a 1 milhão de milímetros. 30, 30, tá? Tá? Isso aqui sempre funciona. O que você tem que pensar? Você tem que pensar que você tem que cortar o que você não quer. Então, ele quer quilômetro para milímetro. Eu sei o quilômetro em metro, eu sei 1 metro em milímetro. Ok. Aí eu monto esse negócio de tal forma, se eu montar deste jeito aqui, eu vou ficar metro vezes metro, do jeito que está aqui, ó, porque vai ficar 1 quilômetro vezes 1.000 milímetros e 1.000 metros vezes 1 metro. Tá vendo? Metro, metro quadrado. Não quero isso, eu quero cortar o metro. Tá? Eles têm que estar do lado da igualdade. Porque quando você passa aqui dividindo o metro, você corta metro com metro, um dividido por isso aqui, você resolve sempre isso daqui. Você só precisa saber dessa relação e como montar esta, né? Para mim é sempre bom assim fazer isso. Eu nunca erro. Mas tem gente que diz que isso aqui é complicado. Fica à vontade. Então, eu sei que 1 metro... Opa. 1 metro, 100 centímetros. E sei também que 1 metro é igual a... fala do quilômetro, né? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, deixa eu apagar isso aqui de baixo. Vocês estão aí ou vocês estão dormindo? Opa! Bom. Aqui. Opa, gostei disso. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. O que eu tenho que cortar? Esse metro com esse metro, que eu quero quilômetro em centímetro, tá? Então, se eu fizer em cruz aqui, ó, né, não vai dar certo. Então, ó, eu tenho que manter essa relação. Isso aqui é uma igualdade. Então, se eu fizer 1 quilômetro dividido por 1.000 metros, ó, essa igualdade, a relação pode ser feita, a divisão. É igual, né? Se eu colocar o metro em cima aqui, a hora que eu multiplicar cruzado, vai ficar metro vezes metro, tá? Então, o metro precisa vir aqui embaixo. Então, esse daqui eu já coloquei, e esse aqui 1 metro. Dá para qualquer unidade, 100 centímetros. Então, a hora que eu multiplicar em cruz, pensa sempre em fazer essas duas igualdades, fazer essa igualdade, e aí a hora que você multiplica em cruz aqui, você vai sumir com o que você não quer. O que eu não quero? Não quero metros. Eu quero quilômetro em centímetro. Então, vai ficar assim, ó. 1 quilômetro... vezes... multiplicando em cruz, né? Vezes 1 metro é igual a 1.000 metros vezes 100 centímetros. Ok. Então, 1 quilômetro, 1.000. O de cima não coloquei dividindo. Vezes 100 centímetros. Agora, divide aqui por 1 metro. Esse metro,
corta com esse método de cima. Essas unidades que você não quer, você corta, ó. Mas só pode cortar o que está dividindo, né? Aí vai ficar quilômetro em centímetro. Como aqui está dividido por 1, então 1 quilômetro. Tem gente que acha isso aqui muito difícil, mas fique à vontade. Isso aqui tem 3 zeros, aqui tem 2 zeros. Então, esse negócio aqui vai ter 5 zeros. Pronto. Centímetro. E foi o que sobrou. Você corta esse, multiplica os números. Aqui tem 1 quilômetro, aqui sobrou os números e o centímetro. Pronto. Funciona para qualquer coisa. Só precisa escolher os lados certos aqui. Tá? Você sabe isso, faz a relação, multiplica, você resolve qualquer coisa. Ok? Bom, agora então aqui vocês têm os exercícios. Um eu já fiz, mas é para repetir, tá? Escreva, é para escrever, ó. Escreva o número equivalente, 1 nanovolt. Só escrever. Coisa bem simples, tá? Se um capacitor indica uma capacitância de 33 PF, qual é a equivalente dessa grandeza em... esse aqui é ótimo, fazer esse também. A dificuldade de mexer com isso. Então, vamos ver se resolve isso. Esse aqui é o terceiro. Então, vamos voltar lá para ler de novo. Se um capacitor indica uma capacitância de 33 PF, qual é o equivalente dessa grandeza em milifarad e em farad? 33 PF. Então, eu quero 33 PF. Quanto vale em milifarad e em farad? Ok. Então, 1 milifarad. Então, isso aqui é 10 a menos 3. Em picofarad significa 10 a sexta picofarad. Como é que você sabe disso? Ó, e esse daqui, se você ficou na dúvida, 10 a menos 3 farad é igual a 10 a menos 6 picofarad. Então, esse daqui está multiplicando, ele passa para esse lado. Então, 1 farad é 10 a menos 6, passa dividindo. O sinal do expoente é o mesmo, picofarad. Então, 1 farad, ele passa para cima, troca o sinal. 10 a sexta vezes 10 a terceira, picofarad. E está errado, tá? 1 farad é 10 a nona picofarad. Pico é 12. Então, isso aqui é 9. Tá? Isso aqui é 12. Então, vamos pagar isso aqui, ó. Eu errei aqui. Aí você vê até o seu erro, ó. Aqui, 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 aqui. Esse daqui eu vou apagar porque está muito feio esse 3. E esse aqui está errado. Então, agora vamos corrigir. Isso aqui, 1 milifarad é 10 a 9 picofarad. Aqui é 9. Aqui é 9. Eu apaguei um outro aqui. Esse daqui é 10 a menos, a mais 3. A mais 3. E esse aqui é 9. Então, 10 a 12 picofarad. 1 farad é 10 a 12 picofarads. Certo?
Ok. Feito isso, ó, já tem a relação aqui, ó, né? 1 farad é 10 a 12 picofarad. Então, se 1 farad... É isso que o pessoal não gosta de fazer. Tem gente que faz isso bem mais simples que eu estou fazendo aqui. Fique à vontade. Se 1 farad é 10 a 12 PF, então 33 PF, ele pede em farad, né? É igual a X. Multiplica em cruz. Então, é 1 farad vezes 33 PF, que é igual a X vezes 10. Vou de lado aqui, né? Vezes 10 a 12. Leva as unidades tudo, hein? Picofarad. Então, o X aqui ele vai ficar isolado. Então, eu vou escrever assim, ó. 1 vezes 33 PF divide. Esse aqui passa dividindo. 10 a 12 menos 12, não, mais 12. Mais 12 PF. Esse F é maiúsculo. X. Portanto, X, corta o picofarad com o picofarad, vai sobrar o farad aqui. Aí vai ser 1 farad vezes 33, né? Esse tem um farad aqui. E esse 10 a menos 12, 10 a 12 passa para cima, 10 a menos 12. Então, isso aqui tudo, X é 1 vezes 33, 33. 10 a 12, 10 a menos 12 farad. Isso é muito longo. Mas você não erra. Depois que você acostumou, aí você faz o que você quiser. Isso aqui é igual a 33 picofarad. Tá? Mas ele quer em farad. Correto. Então é o de cima aí, né? Então, quanto vale em farad? 33 vezes 10 a 12 menos 12, né? Certo? E agora em milifarad? Bom, se você entendeu 10 a menos 12, né? Aqui está em farad, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, X é igual a 33 vezes 10 a menos 12 farad. Mas eu não quero em farad, eu quero em milifarad. Então, o X vezes 10 a menos 3, que é o milifarad, né? Então, se eu multipliquei deste lado, eu vou multiplicar do outro também. 33 vezes 10 a menos 12 vezes 10 a menos 3 farad. Tá? Então, isto daqui é x igual em milifarad, né? É 33 vezes 10 a menos 15 farad. Será que eu fiz certo? Isso aqui, x em milifarad. Isso aqui está errado. Esse eu fiz errado, meninos. Porque tem que dar menos 9. 33 vezes 10 milifarad. Isso aqui eu fiz errado. Faz. Então, isso aqui vai dar milifarad.
Só que aqui é 10 a menos 3, então tem que multiplicar 10 a menos 3 aqui. Tá errado mesmo. Então vamos fazer em mostrar o outro jeito aqui. Pera lá. Bom, eu tenho 33 pico. Vamos trocar isso aqui também. Eu tenho 33 vezes 10 a menos 9 farad. E equivale, que é igual a menos 3, não, menos 12. Fazendo lambança só aqui. Não pega essa parte da lambança, não. Pico é menos 12. Se eu substituir o farad por 1 farad, é igual a... Agora está certo. É igual a 1000 milifarad. Ok? É isso que eu tenho em farad. Agora, 1 farad é igual a 1000 milifarad. Isso mesmo. Então, agora aqui, ó, 33 vezes 10 a menos 12 vezes. O que é um farad? Que é isso daqui. 1000 milifarad. Então, e vai dar 33 vezes 10 a menos 12 vezes 1 vezes 10 a terceira milifarad. Então, aqui, ó, soma, né, os expoentes, 33, que é o que ele quer que você aprenda. Menos 12 mais 3 milifarad. 33 vezes 10 a menos 9 milifarad. 2 exercícios feitos para vocês. Agora vocês façam o resto. Vou pôr lá já no... Salvar já, que depois eu esqueço. Opa. Agora é uma briga aqui, lembrar como é que salva isso. Adicionar documento, câmera, insistir na adicionar página, colar, adicionar texto, mais, adicionar campo, pesquisa bem, formatar, tela de impacto. Não, tem que voltar aqui, aí eu venho aqui, exportar, tá, aqui, Tuiutaba, disciplina semestral, fundamentos, instrumentação e controle, literatura, aula 13. Então é aula 13. Ó, eu sempre faço isso e os meninos sempre reclamam, isso assim é muito difícil e tal. Faça do jeito que você achar que é o correto você fazer. O pessoal faz de um jeito bem simplificado, mas às vezes sai erro. Já jogar no coisa que eu acabo esquecendo também, está aqui, instrumentação, controle, atividades, criar, material, aula 13,
conversões entre prefixos. Exercícios para resolver. Exercício resolvido, né? Senão vocês vão achar que é para resolvidos. Ok. Tema, material de apoio, aula 13, tá ok. Fazer upload. Tenha fé que ele vai fazer. Vamos. Pause. Semestral. Com fundamentos de instrumentação e controle. Literatura, aula 13. Ok. Postar. Pronto, já está até no material aí para vocês. Aqui, ok. Finalizamos esse. Eu vou pôr esse slide lá também, tá? Mas eu vou pôr depois da aula. Vou deixar aqui, se eu fechar, eu acabo esquecendo. Pessoal, essa parte aqui é chata pra cacete, mas nós temos que começar, né? É bem chato esse trem aqui, tá? Simbologia e nomenclatura, tá? Com o objetivo de simplificar e globalizar o entendimento dos documentos utilizados para representar as configurações utilizadas para representar... Isso aqui está repetido. Configurações utilizadas para representar... Isso aqui está repetido. Das malhas de instrumento, normas foram criadas em diversos países. O que ele está falando aqui? Tá? Vamos para circuitos. Hoje, quando eu desenho um resistor, o mundo inteiro sabe que aquilo é um resistor. Isso é uma norma. Criou-se o quê? Alguém criou o resistor daquele jeito. Quando eu desenho um gerador, o mundo inteiro entende que é daquele jeito, né? E o legal é o seguinte, não importa a língua, né? Chinês, japonês, português, italiano, não importa a língua, é sempre do mesmo jeito. É uma linguagem universal, é igual à matemática. Então, qual foi a ideia? Criar uma simbologia, uma nomenclatura que fosse global, tá? Essa é a ideia, tá? E é disso que ele está falando. O desenho de projetos se tornou um meio universal de representação de produtos e processos amparados por tais normas. Não é muito bacana, não, tá? Não é muito bonito, não, mas é assim que é. Representado por um contrato legal entre fornecedor e cliente. Por quê? Aparecem muitas coisas novas, né? Então, aí o que se faz, né? Você cria um contrato que o cara vai manter aquela representação, tá? Mas tem um bocado de coisa que é universal. O problema é que sempre aparecem coisas novas, e sempre tem mesmo. Utilizando de um conjunto constituído de linhas, por linhas, números e símbolos, indicações escritas normalizadas internacionalmente, e essa é a parte que é boa, né? O desenho técnico definido com a linguagem gráfica universal da engenharia e da arquitetura. Então, o que eles fizeram? Se a gente fazer linha, números e símbolos que vão indicar essa normalização, tá? Todo engenheiro técnico tem o dever de consultar as normas delineativas do projeto com a qual está envolvido. A negligência ou desconhecimento normativo é uma das principais causas de erro nos projetos industriais. E é mesmo, tá? Bom, vamos à norma. A norma destina... Essa parte é chata pra cacete, pessoal, mas fazer o quê? Tem que ir, né?
A norma destina-se a fornecer informações para que qualquer pessoa possa entender de maneira de medir e controlar o processo. Pessoal, é muito parecido com o circuito elétrico, tá? E eles tentaram normatizar. Só que os circuitos elétricos, eles fazem mais coisa com menos símbolos, ao contrário dos projetos, que tem muito símbolo, né? E também fazem muita coisa, né? Não constitui pré-requisito para esse entendimento um conhecimento profundo e detalhado do especialista em instrumentação. Bom, isso já é uma coisa boa, qualquer um de nós pode fazer. Basta para isso aprender as regras, né, das normas. As normas de instrumentação estabelecem símbolos gráficos e codificação para identificação alfanumérica dos instrumentos. Então, o instrumento vai ter um símbolo gráfico e depois vai ter uma escrita, né, que vai identificar. Alfanumérica, o que significa isso? Que tem letras e números, né? De instrumento ou funções programadas. Então, o que está falando? O tipo de instrumento é um número alfanumérico, né? Mas a função programada daquele instrumento também entra nessa numeração, que deverão ser utilizados nos diagramas. O que é diagrama? Desenho. Nas malhas de controle de projeto de instrumentação. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, através da sua norma 8190, representa e sugere o uso de símbolos gráficos para a representação dos diversos instrumentos e suas funções ocupadas na malha de instrumentação. Qual que é o problema, pessoal? É que a ABNT é um grande mamute, né? Até ela fazer alguma coisa, né, demora pra caramba, tá? E muitas vezes é um pessoal mais... eu ia falar burocrata, mas não é burocrata, tá? É um pessoal que às vezes não está tão no chão de fábrica, tá? E aí gera muita reclamação. Isso no passado já foi muito maior. Hoje é bem menor, tá? No entanto, como é dada a liberdade para cada empresa estabelecer e escolher a norma a seguir na elaboração dos seus diversos documentos, o projeto de instrumentação e outras são utilizados. Então, tem a norma? Tem, mas eu posso usar outras coisas? Posso. Esse é o problema. E vira um Deus nos acuda, tá? Olha de quanto é a norma, ó. Quanta coisa mudou de lá para cá, né? A norma era baseada no ISA 5001, ó o ano, 1949, e demora muito, gente, para mudar essas coisas. Você vê que esse negócio é digitado da máquina de escrever, né? Então, dá uma tristeza de ver essas coisas, tá? E contém muitas discrepâncias com a norma atual revista em 92. Você fala, houve revisão? Houve, tá aí, tá? E deveria ser atualizada para incluir proposta dessa última revisão em 2008. Nós já estamos aí batendo 15 anos, né, com essa norma, e demora muito essas revisões, viu, gente? Esse é um problema. A hierarquia das normas no Brasil é a seguinte: lei ou portaria do Inmetro, tá? Ditas leis técnicas. O Inmetro é responsável por isso. Pela lei e pelas portarias, né? A norma BNT, que edita as normas técnicas do Brasil. Então, ó, uma coisa importante aqui, tá, pessoal? A BNT está abaixo do Inmetro, tá? Normas OIML. Pessoal, eu nunca utilizei essa norma, tá? Normas ISO, tá? E IEC. A IEC, pessoal, se não me falha a memória, é europeia, tá? A ISA, a API, a DIN é alemã. É a que mantinha as normas há mais tempos, tá? E outras nacionais de outros países. Isso aqui, ó, ISA é americana, a DIN é alemã, a API eu não conheço. Normas internas de empresa, como Petrobras, Braskem. Pessoal, a hora que você fala isso daqui, os caras vão criando normas porque eles não querem usar essas, tá? E aí vira uma torre de Babel, tá? Evita isso o máximo que vocês puderem para quem for trabalhar na área, tá? Pois não pode competir com as da ABNT. Tá, essas daqui não pode competir com a ABNT, mas o problema é que a ABNT usa o de 1980 e aí revisa em 2008 e aquilo é um mamute que não... que às vezes obriga você a utilizar, porque não tem, são coisas muito velhas
e que, às vezes, não tem tudo que tem na prática hoje, tá? Embora a precedência da norma ISA esteja na quinta posição, mas não significa que seja a quinta categoria. Tá, ele fez uma observação aqui, né, que é a ISA, que é o padrão americano, tá? A norma ISA 5001, símbolos e identificação gráfica, identificação de instrumentos, símbolo e identificação de instrumentos. É usada como padrão e obrigatório no mundo e no Brasil. Então, no final, ó, é o americano comandando, tá? É mais ou menos assim, quase sempre. Norma ISA 5001 estabelece um meio uniforme e consistente de mostrar e identificar instrumentos ou equipamentos e de suas funções inerentes. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Você vai pegar um projeto igual o circuito elétrico, tá? E todo mundo vai ter a mesma leitura, o que é muito difícil. Sistema e funções de instrumentos, de instrumentação e funções de programa de aplicação usado na medição e monitoramento. Monitoração deve ser monitoramento, né? E controle apresentado de sistema de designação, que inclui esquemas de identificação e símbolos gráficos. Pessoal, muito parecido com circuitos, tá? Só que aqui tem um pouco mais de letras, né? Essa norma é conveniente para o uso sempre que se referir à instrumentação de medição e controle, equipamentos e funções de controle e aplicações de funções de programa que devem ter identificação e simbolização, tais como projeto, treinamento, relatório, discussões técnicas. Ele está falando dessa entrada aqui, tá? Os símbolos e identificação dos instrumentos são baseados na família das normas ISA, série 5SA. A primeira norma foi publicada como prática recomendada em 49, revista afirmada e publicada posteriormente em 84 e reafirmada em 92. Essa série de normas sempre procuram acomodar os avanços da tecnologia, só que demora para fazer, né? E acompanhar e refletir a experiência ganha nesse longo período. Isso eu também tenho dúvida, porque as pessoas mudam para caramba e não dá tempo de revisar a norma. Quando você revisa, tem gente nova e aí vira aquela confusão. As normas da série ISA 5S evoluem de acordo com as novas tendências para atender os grandes avanços da tecnologia, tais como instrumentação distribuída. Nós falamos sobre isso. Lembra que eu falei que põe no campo, né? Estão tirando mais do centro. Porque antigamente se tentava fazer um centro de controle, né? Onde estavam todos os instrumentos. Mas pensa num campo igual a Petrobras, né? Enorme, aí você vai tirar tudo aqueles instrumentos e levar para uma sala, você tem que levar linhas, trazer linhas, né? Isso é um problema. Hoje, essas linhas com o aumento das Profibus, as redes, né? Então, o que você faz? Você põe o instrumento lá e leva um fio com o que está acontecendo naquele instrumento, tá? Então, você só leva fio, você não precisa ficar levando linha, né? E outra coisa, pessoal, é igual a internet, é uma rede só, você pendura todo mundo numa rede só e vai trafegar ali. Por isso que ele fala rede de instrumentação, tá? Profibus, Fieldbus, tá? Isso tudo, esse bus é de barramento. Então, é um barramento único, pendura todo mundo ali, tá? Então, bem melhor do que você ficar levando a quilômetros uma linha, né? Que vai perder pressão. Imagina, você pôr o instrumento lá na sala onde o cara está, para ele ter toda essa visualização. Então, a questão da digitalização facilitou muito, né? Essa instrumentação distribuída, tá? Protocolos digitais e comunicação sem fio, que isso agora está vindo bem forte, né? Agora nada, tá? Tem pra caramba isso, entre muitas outras. Para acompanhar as mudanças e fornecer novos símbolos, foram editadas normas suplementares conforme mostrado a seguir. A gente esperava que isso fosse mais rápido, mas não é não. Normas suplementares, a ISA 5.1
5.2, diagrama lógico binários para operações de processo. Olha a data, 76 a 81. 5.3 de 83, tá? 5.4, 91. E a 5.5, que ela trabalha com símbolos gráficos para display de processo. Esse é um problema, a gente conseguir ter uma padronização nisso, tá, pessoal? Como você vai mostrar esses dados? Cada um pensa de um jeito. Se eu pedir para vocês fazerem gráficos, né, como é que você gostaria que mostrasse o multímetro? Tirando aqueles digitais, né, o resto cada um faria de um jeito. Trata-se de uns símbolos gráficos para serem usados na tela de vídeo e interface homem-máquina. Então, você tratar esses símbolos, né, é muito difícil. Fluxograma de processo. Agora sim começam as coisas bem bacanas, tá? Os fluxogramas, diagramas, são desenho esquemático. É isso aqui, ó, tá? É igual o circuito. Não está na mesma disposição, tá? O fluxo, geralmente, é da esquerda para a direita, raramente se faz da direita para a esquerda, e não deve se utilizar isso, tá? Isso é norma? Não, isso é convenção. Qual que é a diferença da convenção e a norma? A norma tem uma norma que fala o que você tem que fazer. A convenção, todo mundo usa para facilitar a vida de todo mundo. Embora eu falo isso, pessoal, mas quando a gente vai olhar os relatórios de vocês, tá? A gente sempre fala, ó, potência da esquerda para a direita, a alimentação em cima, o terra embaixo. Nada disso acontece, tá? Aliás, acontece exatamente ao contrário, porque isso nunca acontece, né? Infelizmente, tá? Então, esse desenho esquemático é isso daqui, que não corresponde à prática, tá? Então, essa distância aqui não é a distância que está lá, tá? E nem precisa ser. Isso é um desenho esquemático, não um desenho físico, tá? Devido à complexidade de uma planta industrial típica, normalmente são subdivididos em sistema ou fluidos de trabalho. Por exemplo, a gente costuma fazer de toda a parte de como é que fala? De pressão, de vapor. Então, você faz o desenho todo esquemático de vapor. Mas o vapor tem hora que mistura com a parte elétrica, mas você, a hora que vai fazer, você põe separado, tá? Depois você faz um só com a parte elétrica. Aí os caras costumam fazer um juntando os dois. Isso tudo para facilitar quem está trabalhando, tá? Os fluxogramas têm a finalidade de mostrar o funcionamento de um determinado sistema. Essa é a ideia. Você olhar aqui, ó, a pressão entra aqui, aí essa pressão do vapor ela vai ser elevada à temperatura, e vem nesse, aqui ele vai juntar a pressão na gasolina e vai sair outra coisa para cá, e é desse jeito que a gente faz, tá? O pessoal não tem uma vivência muito grande em diagrama esquemático de desenho de planta, tá? Minha vivência é bem pequena. Isso aqui é interessante. Desconsiderando detalhes de fabricação, construção e montagem. Não se põe isso aqui, tá? Isso aqui é o desenho esquemático de como as coisas estão montadas. Mas aqui tem um registro. Não põe aqui. Não precisa pôr aqui. Do ponto de vista do processo, representa a classe, mas tem desenhos que mostram isso, tá? Do ponto de vista de processo, representa a classe de desenhos mais importantes da instalação, devendo necessariamente o projeto básico acompanhá-lo, tá? Então, o que está falando? Isso aqui, né? Eu vou levar desse sistema aqui, né? Eu vou levar uma linha para este outro aqui, ó. Essa linha não precisa fazer isso necessariamente, ela pode ir por outros caminhos, tá? Mas não necessariamente isso daqui. Tipos de fluxograma, por isso que eu falei para vocês que tem vários. Fluxograma de blocos, BFD. Fluxograma de processo, aí é só o processo, PFD, tá? Diagrama de processo e instrumentos. Esse daqui é o PID que a gente fala. Normalmente é esse que nós vamos trabalhar, tá? Fluxograma de utilidade, fluxograma de engenharia, fluxograma mecânico e o fluxograma de sistemas. Então, cada um deles dá uma ênfase de uma parte, tá?
Os mais utilizados são esses daqui, mas eu gosto de trabalhar com esse também. Aí, ó, diagrama de bloco, fluxograma de blocos, que é esse primeiro, tá? Esse primeiro aqui. BFD. Por que BFD? Pessoal, tá aqui, ó, blocos, fluxo, diagrama, tá? Então, diagrama do fluxo de bloco, diagrama de blocos do fluxo. Diagrama de blocos do fluxo. Bom, então olha esse daqui, ó. Vai entrar ar, né, nesse carbonizador. O pessoal não tem muita vivência com essas coisas, porque aí é parte química, parte mecânica, aí eu não tenho uma vivência muito grande, não, tá? Carbonizador, tá? Ele entra o ar e entra mais alguma coisa aqui, tá? Provavelmente isso aqui é um resíduo, tá? Normalmente quando a gente põe na parte de baixo assim é porque a parte não é importante. Um fracionador primário, né? Ele vai jogar para um recuperador sulfúrico, né? Você tira a parte sulfúrica aqui e aqui tem o gás do combustível, tá? Os fenóis, né? Essa parte vem para cá, ele entra com mais alguma coisa para transformar em fenóis, e isso vai levando a uma série de coisas. Então, qual que é o fluxograma dos blocos? É desse jeito. A montagem física está desse jeito? Não, tá? Ele está ali te mostrando onde está, para quem o fracionador primário está jogando, tá? Para essas quatro partes aqui, ó, tá? Distribuição, essa aí, recuperação dos óleos, né? Então, ele vai distribuir várias coisas aqui. Então, você precisa ter noção que aqui sai uma tubulação, sai outra, tá? E isso, normalmente, é as tubulações que você vai ver lá na prática, tá? Carvão, diagrama de fluxo do carvão, tá? Quantidade em libras por hora. Isso aqui deve ser a produção dele, tá? Você vai entrar com um carvão aqui em algum lugar, né? E para mim não fica claro, e aí ele vai aquecer ou misturar com alguma coisa e vai tirar várias coisas disso, tá? Inclusive o carvão talvez mais limpo. Como eu disse para vocês, eu não tenho uma vivência muito grande nessas fluxogramas. Aqui, ó, pessoal, ele está falando, esse é um desenho, né? Um pouco diferente. Não é comum a gente fazer isso. O comum é esse daqui, tá? Esse é mais ilustrativo, né? Então ele pegou aí, ó, um misturador, né? Pessoal, não vou entrar em detalhes porque eu realmente não conheço. Isso aqui é um triturador, tá? O desenho de um triturador. Estou mostrando um motor e tem um triturador. Ó, ele vai entrar com as pedras aqui. Esse negócio é ele moe essas pedras, tá vendo que ele desenhou as pedras grandes aqui? E ela vai sair essas pedras menores. E aqui vem para moer mais ainda, ó, tá vendo? Vai ficar, não vou dizer em pó, né? Mas com pedras bem menores. Aqui, isso aqui geralmente é um rolo que eles põem para bater. Geralmente joga água, mistura, né? Às vezes não é água, é outros materiais, né? Vale aquilo que você vai tirar disso daqui, ó, tá? Ele vai ficar batendo isso aqui, ó, tá? E jogando e batendo, misturando, até você ter tá vendo que ele mostra bem mais fino? Provavelmente ele joga água aqui, ou um outro material, que isso aqui sai úmido, tá? Então ele vai jogar nesse sistema aqui, ó, que esse negócio vai jogando aqui dentro, ele vai descendo aqui, ó, e você joga ar quente aqui, muito provavelmente, olha a temperatura disso, muito provavelmente para secagem, tá? E aí ele vai ter esse armazenamento seco. Muito provavelmente aqui ele está fazendo uma outra mistura, tá? Ele está falando de pulverizador. Então ele vai jogar isso aqui dentro, isso vai mexer e vai jogar aqui para fazer, não sei bem o que com isso, não, tá? Bom, mas ele mostra esses esquemas, mas não é comum.
normal é ser assim, ó. Quer dizer, normal não, o mais comum. Fluxograma de processo. Aí, ó, no processo, ele vai te colocar qual que é a pressão, o que mais que eles põem? Tem um bocado de informação aqui, né? Pressão, quanto que está entrando em BTU de energia, né? Quanto que vai sair de energia. Então, eles vão te dando informações para você trabalhar, mas está vendo que não tem nenhum instrumento, ele não mostrou nenhum instrumento, né? Ele mostrou uma bomba aqui, uma outra bomba aqui, mas não mostrou instrumento. Mas, com certeza, na hora que você for fazer o diagrama de instrumentação, tem um monte de instrumento aqui para você verificar boa parte dessas unidades que estão aqui, tá? Quase todos são assim, tá? A gente diz quase, porque vocês podem achar umas coisas aí que não é bem assim, tá? Pessoal, eu vou parar aqui na aula 13, faça os exercícios, coloquem lá, eu abri das duas aulas passadas do levantamento da reta de carga, tá? Pessoal, e só temos mais uma aula semana que vem. A última semana nós não vamos ter aula, tá? Vou estar corrigindo esses exercícios de vocês, ok? Então é isso, meninos. Eu vou pôr lá, vou fazer a chamada e vou pôr lá esses exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Vou tirar esse um print aqui, né? E vou pôr lá para vocês. Virtual, tá bom. Vou ficar aqui. Fazer uma chamadinha rápida aí. Pessoal, não vou conseguir ver o chat, então vocês me ajudam aí, por favor. Prefixo, depois eu faço isso. Então, vamos lá. Alair, tá aí? No? Alair, será que abandonou? Alan, vocês estão me ouvindo? Alan também não tá. Também não. Pessoal, essa parte é chata pra caramba, tá? Mas faz parte do jogo. Alan também não, Alessandra trancou, Alexander largou. A Ionara, tá aí? Não? Não. Beatriz, tá aí. Damião, tá aí? Acho que eu vi o Damião. Não, Damião não tá. Não participou de nenhuma aula. Daniel. Vocês não fazem pergunta nenhuma, hein, meninos? Não. O Daniel também não tá. Daniel também não tá. Darlan. Presente. Gemilson. Presente. Jason. Henrique. Presente. E Devolve. Vocês não têm curiosidade nessas coisas, meninos? Jean. João Vitor. Não. João Vitor também não tá. Jonathan. Acho que eu vi o Jonathan. Tá. Jonathan tá. Zé Roberto. Acho que foi ele que mandou mensagem falando que não dava para vir. Uhum. Zé Vilar. Não. Luan. Opa. Lucas. Não. Lucas também não. Matheus está aí. Uhum. O Iqueda está aí? Não. Michel? Presente. Opa! O Gemilson, puxa a orelha do Michel aí para ele vir. Otair? Não. O Michel tá aí. Tô aqui sim. Ele põe presença sozinho, viu, meninos? Eu só tenho que pôr falta. Roger? Presente. Rosivaldo? Rosivaldo Não. também sumiu, né? Samuel? Também não. Também não. Tadeu? Tadeu, um momento.
Tadeu, tá aí? Tá aí. Thiago? Thiago também estava vindo. Sumiu? Não tá aí, não. Pessoal, fazer pergunta em cima disso, apesar que nós vamos fazer só mais uma aula, né? Mas é uma coisa assim, ó, para quem está nessa área, gente, é uma grana boa, viu? E não trabalha muito, não, viu? Se vocês puderem ir para essa área, bom, é uma grana legal. Não, mas não esperem ficar em Tuiutaba com isso, tá? Boa noite, meninos. Professor, Boa noite. só mais uma coisa. Quem perguntou? Luan, Diga, Luan. eu queria saber se é possível